Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. Na edição de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a gerente de suprimentos da Santa Casa de Santos, Priscila Sartori. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Obrigado pelo seu retorno, você Imagina. Que já esteve aqui. Num outro momento, né, falando Exatamente. aí das nossas dinâmicas hospitalares, né, de suprimentos. E da grande farmácia que a Santa Sim. Casa possui. Sim. Priscila, agora nessa época de pandemia, você numa nova função, tá tendo tempo para dormir ou tá dormindo no hospital por conta dessa loucura que é a pandemia, o isolamento, enfim, Sim. Os hospitais com uma responsabilidade maior do que já normalmente eles têm. Como é que tá o trabalho lá em relação aos suprimentos? Você com uma demanda enorme de compra de materiais, exames, a qualidade que a Santa Casa sempre preconizou, aquela alta qualidade. Como é que está a sua vida e como é que está esse setor especificamente da Santa Casa? Guto, eu diria que eu não estou dormindo no hospital, mas eu durmo pensando no hospital. Não sai da sua cabeça. Não sai. Dias difíceis, né? Na verdade, assim, desde que isso começou, mais ou menos em janeiro, que a gente foi vendo que isso começou a tomar proporções maiores, que isso começou a, de fato, ir para outros países, não mais ficar só na China, como foi o início da pandemia, né? A gente já começou a se preparar, porque, inevitavelmente, né, o Brasil é um país onde a gente tem muita visita de estrangeiro, e a gente sabia que já tinha alguns focos, né, de pessoas que vinham de outros países para cá, já acometidos pela doença. Então, a gente já começou a pensar em como isso seria quando chegasse aqui no Brasil. E aí, com base nisso, né, de fato, em março, quando o problema se instalou, de fato, que a doença deixou de ser uma doença do viajante e passou a ser uma doença domiciliar, né, do convívio, nós intensificamos aí todo o nosso planejamento, né, a gente trabalhou muito e temos trabalhado muito firme na questão tanto dos protocolos clínicos, né, com os medicamentos que se usa, com a questão dos ventiladores, o que a gente precisa de componentes e insumos para a manutenção desses ventiladores, até com relação à proteção dos equipamentos de proteção individual dos colaboradores, que isso também é extremamente importante, né, até para que a gente garanta uma assistência de qualidade, né, e não deixe com que nada falte dentro do nosso hospital. Eu costumo brincar que o serviço de farmácia e a gestão de suprimentos como um todo, a gente não é linha de frente, mas sem sombra de dúvidas a gente tem o mesmo grau de responsabilidade. Porque se a gente não garantir toda essa qualidade no atendimento, a gente desassiste o nosso paciente, né? Vocês não são linha de frente, mas são linha de frente. Exatamente. Você tocou no assunto do material dos colaboradores. Eles terem a segurança de usarem um EPI, um equipamento de proteção individual bom, e que se adeque às necessidades, faz toda a diferença, né? A Sem segurança dúvida. dele trabalhar, eu vou entrar num local que eu posso eventualmente ter algum contato com alguém que está contaminado, se eu estiver bem protegido, eu fico mais seguro, eu exerço a minha função de uma forma mais adequada. Sem dúvida. E assim, algo que comprova, né, esse trabalho que a gente tem feito é o baixo número de profissionais da saúde infectados que atuam dentro da área Covid. Né? Eu, por exemplo, tenho uma farmácia satélite dentro da unidade de terapia intensiva Covid e não tenho nenhum colaborador desta unidade que positivou para a doença. Então, eu acho que isso é um sinal muito importante de que a gente tem feito um trabalho sério e adequado, garantindo a segurança do colaborador. E aí, aproveitando que você falou isso, muita gente ainda tem aquela coisa na cabeça, eu não vou para o hospital que eu vou me contaminar. Não é assim, o hospital é um dos locais, se não for o mais limpo, até por conta
função ali do hospital, ele tem que estar higienizado mais do que qualquer outro lugar. Sim. Então as pessoas devem ir ao hospital. Na Santa Casa existe um protocolo de separação entre as pessoas que acham que estão com algum sintoma do Covid e as que não estão, que estão lá para serem atendidas sobre qualquer outro problema. Não existe nem troca de olhares com os eventuais portadores da doença. Na verdade, assim, a gente recomenda que vá ao hospital no caso de uma extrema necessidade, né? Hoje a gente já sabe que por conta até da paralisação das cirurgias eletivas, a gente vai enfrentar problemas de saúde em decorrência de procedimentos cirúrgicos que não aconteceram porventura num paciente que de fato precisava, né? Então, pensando nessa retomada, entendendo a importância, o hospital de fato, os fluxos estão muito bem separados em dois. Né? Se o paciente ele for suspeito ou qualquer questão de estado gripal, não precisa nem ser um suspeito Covid propriamente dito, ele tem outra entrada, outro time profissional que vai atendê-lo, outro fluxo, outro segmento de unidade de internação, caso ele precise internar, né? Totalmente diferente de pacientes que não têm sintomatologia ou que não têm histórico de pessoas próximas, não tiveram contato com nenhum portador da doença, né? Os fluxos estão muito bem separados. Até os profissionais que atuam não têm... Não existe uma transição. Não existe. O cara está no Covid, ele já vai atender. Não então, existe. Quem está atendendo o Covid atende só Covid. Exato. Quem está nas outras funções, fora Covid, continua lá. Exatamente. Você falou na questão do planejamento em janeiro, depois em março, quando a doença se efetivou aqui no Brasil. Qual a importância de ter antecipado essas etapas, ter planejado principalmente compra de equipamentos, de EPIs, porque isso faz toda a diferença. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Quem não se programou, quem não se planejou de forma séria e adequada, está pagando hoje uma conta mais alta. Na verdade, é bastante complicado, né? Porque a gente trabalha com o que a gente não conhece, né? Trabalhar com o desconhecido é muito difícil, porque todas as técnicas de planejamento, todas as ferramentas que a gente tem, elas trabalham com base de dados consolidados, né? E a partir do momento que você não sabe o que vai acontecer, você precisa mudar o seu foco de planejamento, né? E trabalhar com a perspectiva de... Né? Então, qual é a sua capacidade máxima de atendimento? Quantos colaboradores você tem dentro da sua organização para que você se planeje tanto com EPI quanto com o que esses pacientes vão usar? Então, eu não fico confortável porque ainda não acabou. Né? A gente ainda está vivendo o momento, mas graças a Deus até aqui a gente tem conseguido fazer um controle efetivo, um controle sério, com materiais de qualidade, todos eles com Anvisa, para que a gente consiga trabalhar de uma forma adequada dentro do hospital. E a questão do protocolo. O protocolo é tudo, né? Sim, sem dúvida. A Santa Casa criou um protocolo específico do hospital para se atuar na compra de equipamentos, na forma como esses equipamentos vão ser. Me corrija aqui se eu estiver errado, a Santa Casa uniformizou, por exemplo, ventiladores e respiradores, são todos iguais, para não ter aquele, olha, eu tenho o modelo X, mas eu tenho uma mangueira do modelo Y, mas ela não se adequa a esse modelo. Então, foi tudo pensado para se maximizar a qualidade dos equipamentos e não se ter nenhum equipamento que não possa ser usado, e aí claramente vai ter um prejuízo ali na saúde dos pacientes. Essa questão que você tocou, ela é bastante interessante, porque é a importância da comunicação intra-hospitalar. Né? A gente tem um serviço de engenharia clínica, que é quem faz a gestão dos equipamentos, mas a gente tem os suprimentos, que hoje é quem compra os insumos para a utilização desses equipamentos. Então, a comunicação entre os serviços é extremamente importante, porque não adianta nada você ter um equipamento e ter um insumo que não encaixa naquele equipamento. Né? Então, hoje a gente tem todo o parque de equipamentos do hospital já bem desenhado, o número de equipamentos que a gente tem, e a gente faz a gestão dos insumos baseada no número de equipamentos. Então, isso é extremamente importante. A gente também, quando começou, a gente não pensou só no equipamento de proteção individual e no medicamento. A gente pensou também nesses insumos que são dedicados aos equipamentos. Porque aí não adianta, de repente, um equipamento ter um preço até um pouco mais em conta, se você vai comprar e depois ele não tem peça de reposição. Exatamente. Vamos usar um exemplo aqui bem raso, a questão da tomada, né? Não adianta você comprar um equipamento que a tomada seja de 3 pinos e
todo o hospital funcionar com 2 pinos. Você vai ter que Exato. adequar todo o teu Exato. hospital, ou você vai ter que comprar. Quer dizer, perde-se tempo, dinheiro e eficácia na hora de você disponibilizar esse equipamento para uso. Você sabe que, na verdade, essa é a magia da negociação, né? Se você olha preço por preço, você não tem base nenhuma, né, para dizer o custo-benefício daquele equipamento. Então, na verdade, o que faz uma boa gestão de suprimentos é isso. É você saber olhar, seja o equipamento, seja o medicamento, qualquer que seja o suprimento de uma forma global, né? Ele está adequado ao meu parque tecnológico? Ele está adequado à minha rede elétrica? Né? Ele está adequado ao que eu espero para o tratamento do meu paciente? Quantos dias mais eu vou ficar com esse paciente dentro do hospital ou não, se eu usar X ou se eu usar Y? Né? Tudo isso faz parte do escopo. É o que a gente fala do quanto custa e não qual é o preço, né? Porque preço por preço, de fato, sempre o mais barato e que nem sempre é o melhor ou o mais indicado ou que num período maior de tempo vai me trazer um benefício financeiro, né? Porque para quem não é preparado, a gente olha o preço e fala, pô, eu vou nesse aqui, é o mais barato. Exatamente. E aí vale aquele velho ditado que o barato sai caro? Exatamente, exatamente. E na área da saúde a gente não pode errar, né? Não. Porque você está mexendo, literalmente, você está tratando de vidas ali e que um momento em que aquele equipamento possa não estar disponibilizado... Quem paga a conta é o paciente. Em cima disso, Priscila, a gente também antes do programa é muito bom, viu, gente? Porque a gente faz um outro programa e a gente conversa muito e a gente pega muita informação dos profissionais que vêm aqui porque eles têm uma capacidade, uma formação muito boas. A questão de você tomar o cuidado com a compra. A gente estava falando de respirador, de ventilador. Não é só isso. Vocês têm um protocolo rigoroso, compra de luvas, máscaras, porque com essa onda aí de hoje todo mundo faz máscara, nada contra, mas para o uso hospitalar existe realmente um critério rígido, determinado tipo de material. Como é que funciona isso dentro desse rigor de aquisição de material? Então, pensando na organização hospitalar como um todo, né, tudo começa a partir do protocolo. Então, o gestor de suprimentos, ele precisa primeiro conhecer muito bem o protocolo, né? Então, a nossa diretoria, em conjunto com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, criou um protocolo padrão para utilização aos pacientes COVID. Então, baseado neste protocolo é onde eu entro, né? E aí é o que eu falei para você, a dimensão, número de colaboradores, para eu entender qual vai ser o meu volume. Entendi qual é o meu volume, quais são os produtos que eu preciso adquirir, eu vou fazer a minha qualificação de fornecedor. Como que é isso? A gente tem recebido diversos fornecedores, né? Todo mundo aí identificou uma oportunidade de ganhar dinheiro com a saúde num momento tão delicado, nada contra, né? Eu acho que a gente tem que ser aberto a novos fornecedores sempre, mas a gente precisa ter uma qualificação prévia, porque é exatamente o que você falou, a gente está falando de serviço de saúde, então a gente não pode errar. Né? Então, previamente, o que a gente faz? Primeiro ponto, eu preciso conhecer o CNPJ dessa empresa que está querendo nos fornecer algum produto. E aí eu vou verificar quanto tempo essa empresa tem no ramo, se ela é uma empresa idônea, quem são os donos, os sócios proprietários dessa empresa. Né? Posterior a isso, a gente sempre solicita amostras. Né? Recebendo as amostras, a gente compartilha com a parte técnica, que é o usuário, né? O usuário falando do equipamento de proteção individual. Então, se isso é chancelado pela parte técnica, se dentro do descritivo técnico atende os pré-requisitos necessários, aí eu entro para uma negociação de valores. Né? Aí a gente vai negociar o que tem de valor, a quantidade de compra, o prazo de entrega, a condição de pagamento, e tudo isso é que elenca um fornecedor ser chancelado a nos atender ou não. Né? São basicamente esses requisitos que a gente preconiza. Perfeito. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas.
A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje, nós conversamos aqui com a gerente de suprimentos da Santa Casa, Priscila Sartori. Priscila, da outra vez que você veio aqui falar com a gente, você estava na farmácia da Santa Casa. Você agora é gerente de suprimentos. Você
aplicou a mesma metodologia de trabalho que você tinha na farmácia em relação ao rastreamento de material? Hoje você sabe se um par de luvas sai, para onde que ele vai, quem que vai usar, qual é o tempo de duração desse uso? Existe esse cuidado e esse rastreamento com todos esses suprimentos que o hospital compra? Então, hoje, na verdade, o serviço de farmácia ele ainda continua sobre a minha gestão, né? O leque ele ampliou. Ah, entendi. E, na verdade, eu diria que ele se completou, né? Porque antes eu cuidava só da operação logística. Hoje eu cuido da parte estratégica e operacional. O estratégico que compõe planejamento, aquisição, negociação, né? E o operacional que compõe toda a rastreabilidade que a gente já discutiu naquele outro momento. A metodologia continua a mesma, né? A gente trabalha hoje, todo o serviço de suprimentos ele é 100% informatizado. Então o planejamento é feito dentro de uma plataforma de planejamento, 100% integrada ao nosso sistema hospitalar, então ele tem toda a visibilidade, tanto de categorias, quanto de produtos, quanto de volume de demanda, né? Eu brinco que a gente não faz aquelas compras burras que soma o consumo de 3 meses, divide por 3 e coloca 20% de margem de segurança, né? Porque isso não é assim. Não é assim. Hoje a gente faz uma análise de demanda. Qual é a demanda atual daquele item? Né? Aquele item ele sofre alguma sazonalidade, por exemplo, medicamentos que são utilizados no combate das gripes, que a gente sabe que tem uma maior incidência no inverno, né? Então hoje a gente tem todo esse termômetro dentro do nosso sistema informatizado. As nossas compras também elas são todas feitas dentro de uma plataforma com 100% de transparência, então qualquer fornecedor homologado dentro da plataforma pode nos ofertar, né? E aí o nosso critério de escolha dentro das nossas configurações do produto ideal, de fato aí vai ser o preço, né? Porque eu entendo que todo mundo que entrou naquela cotação tem os pré-requisitos mínimos. E a própria plataforma já faz uma gestão desse fornecedor, se ele entrega de acordo, se a nota fiscal vem de acordo, se ele entrega no prazo, qual que é a condição de pagamento, né? Então tudo você tem um filtro ali que quando chega nesse estágio, aí realmente você só se preocupa com o preço. Exatamente, exatamente. E aí baseado nisso, 100% integrado, já vai para o meu almoxarifado e inicia todo aquele processo de recebimento, conferência, cadastro dentro do sistema e 100% da rastreabilidade até o consumidor final. Como era antes disso? Não se tinha isso que você passou, esse filtro era feito manualmente na raça. As compras eram feitas por e-mail, né? Então você reduz muito o seu número de fornecedores, né? Você acaba fazendo uma aquisição muito do que a gente chama de uma aquisição bairrista, né? Porque você vai mandar e-mail para quem? Para os caras que você conhece, né? Você não tem um leque amplo de mercado, né? Hoje nós temos diversos fornecedores que são de outras regiões. Claro, os daqui também tem oportunidade, sem dúvida, porque a gente tem grandes fornecedores aqui. Mas a gente não compra mais só, como a gente costuma dizer, do vizinho, né? A gente tem uma transparência. Qualquer fornecedor que tiver interesse em vender para Santa Casa de Santos, ele tem essa oportunidade. Mas desde que preencha esses requisitos. Desde que preencha os requisitos de boas práticas. Antes do break, você tinha falado que vocês fazem toda aquela consulta do CNPJ e tal. Isso. A gente vê muito hoje alguns problemas que essas empresas de fachada, inclusive não tem nem sede, não tem nem um espaço físico, né? Então vocês tomam todo esse cuidado, tem uma visita, olha, onde é que essa empresa fica, quem é que responde por armazenar o produto, todo esse cuidado é verificado. A gente tem... Isso está dentro das boas práticas, né? Não nesse momento agora de pandemia, até porque a gente está com uma grande restrição de mobilidade, né? Mas a gente sempre faz visitas nos fornecedores, a gente faz agendamentos, a gente pede para que eles também sempre venham, a gente cria vínculos para saber quem é essa pessoa, com quem que a gente está negociando, né? Isso tudo faz parte da transparência. E nessa questão de comunicação, a diretoria clínica e a diretoria técnica do hospital também estão sempre junto com você nessa conversa e direcionando algum ponto, colocando alguma coisa. Existe essa comunicação. As coisas não são feitas em compartimentos mais. O que eu costumo sempre discutir dentro do hospital, né? A compra, na verdade, ela precisa ser dentro de uma comissão. Né? A gente tem o nosso usuário interno. Quem é o nosso usuário interno? O nosso cliente interno, né? É o médico,
é a equipe de enfermagem, é quem de fato executa os procedimentos no nosso paciente. Então, a demanda vem deste usuário interno. A partir do momento que o produto atende os pré-requisitos pelo usuário interno, né? E aí no caso de um equipamento a gente envolve a engenharia clínica também, envolve a parte de elétrica do hospital, né? Para ver se o equipamento atende às necessidades de todos esses serviços. E aí por último entra a etapa do departamento de compras, que aí é a negociação propriamente dita, que aí também sempre compartilhada com a diretoria do hospital, né? Com o serviço financeiro, o serviço de contabilidade, para que a gente tenha sempre uma compra saudável. Fazendo uma comparação, assim, é como se fosse o piloto de teste da Fórmula 1. Ele vai sentar no carro ali, ele vai dizer, olha, o melhor pneu é esse, o motor precisa mexer em alguma coisa, porque é ele que está ali sentindo a máquina. Exatamente. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum para fazer a escolha, né? A minha etapa é estratégica. Negociação, condição de pagamento, prazo, disponibilidade. E saber quando que esse produto vai ser utilizado, Exatamente. quando, em que quantidade. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Infelizmente, Priscila Sartori, nosso tempo acabou, mas você já está convidada para voltar aqui para discutir outros assuntos. É um universo, a Santa Casa é uma passa cidade. Rápido, né? Eu costumo dizer que quando o convidado tem conteúdo e tem assunto, o programa passa muito rápido. É verdade. Eu só apresento, chamo o break e encerro. Obrigada. Priscila, parabéns pelo trabalho. Você é linha de frente, todos ali no hospital, limpeza, médicos, todo mundo, provedor Ariovaldo, Augusto Caporicasa, todo o time redondinho trabalhando pela saúde da nossa região. Parabéns aqui também para você. Muito obrigada. Esteja à vontade, volte mais vezes e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.